A paz de Jesus, meu irmão. Tudo bem com você? Paz, Eduardo, tudo bem? Graças a Deus, né? Tudo bem com vocês aí também? Graças a Deus. Que bom, né? Quero, já antes de mais nada aqui, né? Desejar a paz de Jesus aí para a Sônia, né? Para o Mauro, né? Para você, que alegria poder revê-los, né? Estar com vocês nessa noite, me sinto mais uma vez muito feliz de estar com vocês aqui nesse grupo de oração, né? No grupo Shalom dessa noite. E também desejar a paz de Jesus aos irmãos, né? As irmãs aí que estão nos acompanhando, né? Rezando conosco nesse momento, né? Com certeza é uma noite de muita graça, de muita bênção, né? Que Deus derrame sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, essa graça, né? Essa bênção, essa força do alto. E como o Eduardo colocou, querido irmão, querida irmã, nessa noite, o Senhor quer nos chamar, né? A rever a nossa vida de comunhão com o Senhor, né? A nossa vida de santidade. Nós estamos aí, né? No mês de agosto, mês que a igreja, né? No Brasil, né? Vai aí destacar a vocação. E de maneira particular, nessa noite, Deus quer nos chamar a atenção à vocação primeira, que é a vocação à santidade, que é a vocação à fidelidade a Deus, ao amor a Deus. E nessa noite, o Senhor quer nos convidar a olhar para a nossa história, para a nossa realidade, através da palavra do Senhor. Quero convidar a você que pode aí nos acompanhar nesse momento, pegar aí a sua Bíblia, onde você está aí nos acompanhando nesse momento, a tomar aí a sua Bíblia e já nos acompanhar na passagem que está nos mostrando aí, né? O livro do Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 11. Meu nome é João Cláudio, eu faço parte da missão Novo Caminho, daqui da paróquia São José Operário de Jacareí, né? Estamos aqui nessa noite, né, na live, né, na transmissão do grupo de oração Shalom desta noite. Se você pode, então, nos acompanha aí na leitura do texto, do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 11. E a passagem nos diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, essa palavra do livro do Apocalipse, né, nos convida a olhar. O apóstolo João, ele vai escrever para 7 igrejas de Deus, ali representadas, né, em cada uma daquelas localidades. Aliás, se você depois, né, tiver oportunidade, quiser reler com calma, né, o capítulo 2 e o capítulo 3, que são curtinhos, né, aqui vai mostrar, né, o que cada uma dessas 7 igrejas estava vivendo naquele momento. E Deus ali vai mostrar, né, em visão para o apóstolo São João, para que ele então escrevesse uma palavra
uma mensagem para cada uma dessas igrejas. O próprio Senhor dizendo, através do apóstolo São João, para cada uma daquelas igrejas, o que o Senhor estava mostrando e desejando naquele momento. E da mesma forma, é o que o Senhor nos convida nessa noite, a olhar para a nossa realidade, para a nossa história desse momento. Com certeza, se você depois tiver a oportunidade, né, de ler cada uma dessas 7 igrejas, tenho certeza de que em alguma delas talvez você vai se identificar, né, com a realidade, com a situação que cada uma delas estava vivendo. Mas nessa noite o Senhor nos convida a olhar de maneira particular para a comunidade, para a igreja de Filadélfia. O Senhor aqui que vai dizer, né, essa mensagem nesse texto que nós lemos para a igreja de Filadélfia. E o Senhor aqui ele começa dizendo, né, para o líder, né, para o anjo, para o bispo daquela igreja. É interessante, irmão e irmã, a gente perceber que nesse momento Deus não está falando para os de fora da igreja, para os pagãos, né? Não, o Senhor está dizendo para a sua igreja, para os de dentro da igreja. Cada uma dessas mensagens que o Senhor envia são para os cristãos daquele momento, são para cada uma daquelas comunidades onde o evangelho já havia sido anunciado, onde o evangelho já havia sido pregado. Portanto, para aqueles que já tinham aderido Jesus como Senhor das suas vidas. E então o Senhor aqui vai dizer para a comunidade, para a igreja de Filadélfia: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Nós sabemos que durante a vida, né, terrena de Jesus, né, o ministério público de Jesus, muitas vezes as pessoas, ao manifestar a sua fé ali em Jesus como Messias, o proclamam como filho de Davi. Portanto, alguém que é verdadeiramente da descendência de Davi e que logo estavam crendo ali no que Jesus estava anunciando, no que Jesus estava fazendo, os sinais que Jesus realizava e operava, crendo ali que Jesus de fato era da descendência de Davi, o Messias prometido e esperado. E Jesus ele vai dizer, né, aquele que tem a chave de Davi. Um dia Jesus disse isso para Pedro, né? Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que você ligar sobre a terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. E aqui Jesus está dizendo para a igreja, para a comunidade de Filadélfia: eu sou o que tem a chave de Davi, que tem a chave do reino dos céus, que posso dar né, o acesso ou negar o acesso do reino do céu, porque eu sou o que tem a chave de Davi. Ele vai dizer, né, aquele que abre e ninguém fecha. Poder da autoridade do nome de Jesus. Ele vai dizer que fecha e ninguém pode abrir. E aqui então Jesus, é o próprio Jesus que vai dizer, embora através do apóstolo São João, quando ele escreve essas revelações para cada uma dessas igrejas, e ali naquele momento para a igreja, para a comunidade de Filadélfia, é o Senhor. Portanto, é uma palavra profética que o Senhor está dando ali para o apóstolo São João. É o próprio Senhor dizendo para aquela igreja. Da mesma forma, é o Senhor dizendo para nós nessa noite: conheço as tuas obras. Nós, meu irmão, minha irmã, diante da nossa vida, precisamos ter sempre isso em mente e no coração. O Senhor conhece as nossas obras. Da mesma forma como Jesus um dia vai dizer lá no Evangelho, né, ensinando as multidões, que nada fica oculto, que nada passa despercebido aos seus olhos e ao seu coração. Nós muitas vezes nos apegamos a isso, não é verdade? Nos momentos de provação, de dificuldade. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo? Ele sabe, irmão. Ele sabe, irmão. Jesus enxerga todas essas realidades.
Aliás, o Senhor, diante da sua infinita misericórdia, ele ainda presta muito mais atenção, principalmente nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento. Mas a palavra hoje também, meu irmão, minha irmã, nos convida diante desse olhar para a santidade que o Senhor nos chama nessa noite, portanto, a conservar essa graça de Deus em nossa vida. Também é uma palavra que nos convida a essa metanoia, a um voltar-se, a uma conversão para o Senhor, para perceber que também nós, muitas vezes, diante das situações que nós nos afastamos, ou somos tentados a nos afastar, né? Aos momentos de tropeço, de queda, aos momentos que, como Adão e Eva, lá no início da criação, né? Fugimos, não é verdade? Também o Senhor vê. Ele conhece muitas vezes as situações que nós fomos infiéis, as situações que nós nos esfriamos na fé. A gente vai perceber que nas outras igrejas, como eu disse aqui lá do capítulo 2, né, do próprio, né, capítulo 3, em algumas dessas igrejas o Senhor vai dar uma palavra de exortação, porque era aquilo que a igreja estava vivendo naquele momento, né? Essa infidelidade, esse voltar para trás, essa tentação de negar a fé, de abandonar, de apostatar a fé. Louvado seja Deus que não é o que está acontecendo aqui, nós vamos ver um pouquinho para frente, né, aqui no texto, que não é o que está acontecendo com a igreja de Filadélfia, né? Estava acontecendo com outras comunidades. Mas ali, né, a igreja de Filadélfia estava perseverando no Senhor. E é isso que o Senhor vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras. Saibam que, né, as orações de vocês têm chegado até mim. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei a batalha que vocês estão enfrentando. Da mesma forma, irmão, irmã, é a palavra que Deus dirige para mim e para você nessa noite. Eu conheço. Eu sei o que vocês estão lutando. As batalhas que vocês estão enfrentando. Eu conheço as tuas obras. Portanto, podemos olhar dos dois lados, né? Por um lado, olhar no sentido da misericórdia do Senhor. Senhor, olhe para mim nessa noite. Olhe para essa situação que estou vivendo nessa noite, nesse momento. Mas também, por outro lado, olhar para o lado da justiça de Deus, né? Nós não podemos enganar Jesus, o Senhor, né? O Senhor conhece se nós muitas vezes estamos de fato nos empenhando diante da vontade de Deus, ou se nós de repente estamos sendo negligentes, né? Estamos aí de maneira consciente ou inconsciente perdendo a fé, abandonando a fé. E é isso que o Senhor vai dizer aqui para a comunidade de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. É interessante que o Senhor aqui ele vai dizer, né, essa palavra de autoridade para a comunidade lá, né? Eu pus uma porta aberta diante de vós, que ninguém pode fechar. Meu irmão, minha irmã, será que existem portas, áreas na sua vida que estão travadas, que estão fechadas, que você talvez está pedindo a Deus nessa noite: Senhor, abre essa porta que eu te peço nessa noite. Abra esta via, Senhor, na minha vida, neste momento. Tome posse dessa palavra nessa noite. É os próprios Jesus, o Senhor, dizendo: eu pus diante de vós, hoje, agora, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Assuma nessa noite, pela fé em Jesus Cristo, pela sua fé, pela nossa fé, essa porta aberta. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos olhar, né? O Senhor também, lá no Evangelho, ele nos ensina, ao dizer para os discípulos, que a porta para acesso a Ele é uma porta estreita, o caminho da cruz, o caminho do Calvário que nos leva à salvação. Jesus um dia vai dizer isso, né? A porta do mundo é uma porta grande, é uma porta larga, mas que infelizmente muitos, desculpa a expressão, dão com a cara na parede, porque muitas vezes essa porta não nos leva a nada. Leva à escuridão,
à perdição. Também nesse sentido é o que Jesus está dizendo ali para aquela igreja, para aquela comunidade de Filadélfia, né? A porta que um dia eu concedi a vocês no Calvário, a porta do reino do céu, a porta da salvação, ela está aberta e ninguém pode fechar. Só nós, com a nossa negação da fé, podemos fazer isso. Assim como lá, né, na cruz, o coração de Jesus que foi aberto e rasgado. Da mesma forma, Jesus está dizendo para a igreja ali, essa porta continua aberta, meu irmão. Embora ela seja estreita, como Jesus vai dizer, ela continua aberta. Portanto, nessa noite, mais uma vez, você tem a oportunidade de passar por essa porta, de ter acesso a essa porta, que é a porta do amor de Deus, que é a porta da salvação, que continua aberta para todos nós. Jesus vai dizer isso para aquela comunidade. Eu pus diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. É interessante que a cidade de Filadélfia, né, era um porto marítimo, um porto marítimo que dava acesso tanto para quem fosse para o Oriente, como quem fosse para o Ocidente. Portanto, né, a travessia marítima era lugar de passagem onde muitos deveriam passar. A cidade de Filadélfia era um lugar onde muitos teriam que passar, mesmo se fosse para o Ocidente ou para o Oriente, teriam que necessariamente passar por Filadélfia. E ali, quantas pessoas tiveram a oportunidade daquela comunidade de ouvir o anúncio do Evangelho? É essa porta também que Jesus vai dizer ali para aquela comunidade. Vocês têm uma porta aberta para a missão, para a pregação da minha palavra, para o anúncio do meu reino. E ali aquela comunidade perseverava fiel a esse anúncio do Evangelho. Hoje, louvado seja Deus, nós estamos aí, né, com o avanço da vacina, né, devagarzinho, né, retomando aí um pouco, né, o aumento aí de presenças, né, embora ainda por enquanto só nas celebrações litúrgicas, quem sabe, né, futuramente aí num futuro bem próximo, as atividades pastorais. Mas já quero mesmo dizer para nós hoje nessa noite, né, grupos de oração de maneira particular. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você seja o único agora que está perseverando nesse momento, porque talvez ao longo desse já longo tempo, né, de mais de um ano, aí, quase um ano e meio de parada de atividades, talvez muitos pararam, muitos abandonaram o ministério. E é interessante a gente perceber que a comunidade de Filadélfia não era uma comunidade grande. Por isso é que Jesus vai dizer, né, eu conheço a fraqueza de vocês, a pouca força de vocês. Era uma igreja pequena, era uma comunidade pequena, mas cheia de fé, cheia de entusiasmo. Portanto, nesse lugar onde muitas pessoas passavam, mesmo aquela comunidade sendo pequena, permanecia perseverante na fé. E ali era fiel ao seu chamado de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. Jesus vai dizer isso para aquela comunidade, né? Eu conheço a pouca força de vocês, mas vocês permanecem fiéis a mim. Vocês não abandonaram a fé de vocês. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, você, irmão de grupo de oração, de pastoral, de movimento, que muitas vezes tem olhado para a realidade da sua comunidade hoje, tem visto a força se perder. Deixe o Espírito Santo renovar essa fé nessa noite. Mesmo que vocês hoje permaneçam poucos, não deixe a missão abandonar. Persevere firmes, né? Talvez quantos pastorais, movimentos hoje tinham trabalhos grandes, né? Conseguiam alcançar muita gente, e hoje, por conta do que tem acontecido ao longo desse já quase um ano e meio da pandemia, estão vendo o seu trabalho arrefecer. Jesus hoje quer nos dizer também essa palavra, né? Eu conheço a fragilidade de vocês, a pouca força de vocês, mas vejo que também vocês permanecem lutando. Vocês estão perseverando.
Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Mesmo que nós ainda sejamos poucos, como aquela comunidade de Filadélfia, uma comunidade pequena, permaneçamos, irmãos, perseverantes, cumprindo o que Deus nos determinou, a vocação que Deus nos confiou, a missão que Deus nos deu. É interessante que o nome Filadélfia, né, vem significar, né, cidade do amor fraterno, né, em alguns significados. E Jesus ele vai dizer isso, né? Também essa porta, né, que estava aberta, né? Era uma comunidade frágil, pequena, mas aonde ali o amor fraterno era vivido. Por isso é que Deus, Jesus ali, né, num certo sentido, ele vai estimular essa perseverança da fé que aquela comunidade estava tendo, mesmo em meio a todos os desafios, as dificuldades naquele momento. Jesus vai dizer, né, no meio de vocês tem muitos adeptos da sinagoga de Satanás. Judeus que se dizem judeus, mas de fato não são mentirosos, negam a fé. O próprio Jesus um dia vai nos ensinar isso, né? Aquele inimigo que vem no meio da noite e planta joio no meio do trigo. Aí está a perseverança da comunidade de Filadélfia. Sabe que no meio ali ainda tem muito joio. Tem muitos adeptos da sinagoga de Satanás. Que traem a fé, que negam a fé. Aliás, até mesmo fazem o possível e o impossível para que a obra de Deus seja malograda. Para atrapalhar a obra de Deus. E talvez quantos, ao longo desse tempo, desanimaram, decepcionaram-se, ao perceber esses, entre aspas, adeptos que estavam ali no meio. Esse precisa ser o nosso olhar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Continuar os olhos fixos em Jesus. A gente muitas vezes já ouviu isso, né? Não olhe para o homem, mesmo dentro da igreja. Talvez você se decepcionou com o anjo da tua igreja, com o teu bispo, com o teu pastor, com o teu líder. E isso fez você ser influenciado por esse joio. Deixa o Espírito Santo te renovar nessa noite. E volte a perseverar na fé. Volte, né, a assumir a sua vocação e a missão que Deus te confiou. Nós até daqui a pouco, no momento de oração, rezávamos isso, né? Acho que foi o Mauro que colocava aqui no momento de oração. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita. A gente vai enxergar, irmão, irmã, as fraquezas da carne, do nosso humano. Das coisas erradas que, inclusive, tem dentro da própria igreja. Que acontecem dentro da própria igreja. Jesus vai dizer isso para aquela comunidade. No meio de vocês tem muitos assim. Mas vocês perseveraram na fé. Por isso é que a palavra termina, o Senhor estimulando aquela comunidade. Conserva o que tens. Conserva. Em uma outra tradução, vai dizer assim, né? Segura firme o que tens. Para que ninguém roube, numa outra tradução, né? Para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa. É interessante que, nesse sentido, o apóstolo São João, ele já mostra aqui o sentido da salvação, né? Como dom gratuito do amor de Deus. A coroa já nos foi dada, irmãos. Já nos foi concedida. Nós ainda não a tomamos posse, mas ela já nos pertence. É interessante a gente olhar esse versículo 11, que é o tema dessa noite, né? Para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. Como alguém pode tomar algo que não é meu? Não é verdade? Como alguém pode roubar aquilo que não me pertence? Não é? O apóstolo São Paulo, e nas suas cartas, ele usa um outro comparativo, né? Ele vai falar de conquistar
essa coroa. Mas sem dúvida, meu irmão, minha irmã, de novo os dois lados da moeda. A nossa parte consiste em conservar o que temos, perseverar e continuar conquistando a cada dia essa coroa que já nos pertence, já nos foi dada. Como Paulo vai dizer, né? A mim basta eu manter a chama acesa. Portanto, que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você deixe essa palavra também ser selada no teu coração. Essa coroa já foi dada a você. Já está reservada a você. Cabe a mim e a você ouvir hoje essas palavras que Jesus disse ali em visão e profecia para a comunidade de Filadélfia. Segura firme o que tens. Conserva o que tens. Conserva a fé, conserva o amor, conserva a esperança, conserva a alegria, conserva a força, conserva a minha graça que eu tenho derramado sobre vocês. Vamos pedir essa graça, meu irmão, nessa noite. Né? Quero convidar a você a rezar conosco nesse momento, para que diante das nossas tribulações, daquilo que hoje tem sido a nossa realidade. Por isso é que eu dizia no início desta pregação, se você tiver a oportunidade, né, conheça um pouco a realidade das outras 6 igrejas. Com certeza você vai se identificar em alguma delas. Mas nessa noite, vamos pedir essa graça para o Senhor. Senhor, o Senhor conhece a minha pequenez. O Senhor conhece a minha fraqueza. E hoje, Senhor, me coloco como a comunidade de Filadélfia. O Senhor sabe que eu tenho pouca força. Mas eu continuo perseverando, Senhor. Eu continuo lutando, Jesus. Eu continuo conservando o que o Senhor me deu, o que eu tenho. Eu continuo segurando firme. Quero convidar você a colocar na sua oração o sentido desta palavra. Não apenas no sentido de conservar, mas segurar firme. Principalmente se hoje você tem, talvez em alguma área da sua vida, passado por um momento de tribulação muito grande. Deixa essa palavra cair no teu coração. É o próprio Jesus, o Senhor, dizendo para nós, segura firme. Há uma canção antiga, né, que dizia, segura nas mãos de Deus. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, está sendo difícil permanecer, perseverar. Segura firme. Né? Como aquela criança, né, que diante do seu medo ali, né, do estranho, né, meio que agarra ali, né, na camisa do pai, da mãe. É assim que o Espírito Santo precisa fazer em nós nessa noite. Ao renovar essa força. Né? O Senhor, mais uma vez, diz para nós, eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas lutas. Mas há uma promessa para nós nessa noite. Que Jesus vai dizer, porque guardaste a fé, eu também te guardarei na hora da provação. É o versículo 10 da passagem de hoje, do texto de hoje. É uma promessa para nós, meu irmão. Façamos a nossa parte no alcance da nossa fraqueza. E Deus fará a parte dele no alcance da grandeza dele. Que o Senhor nos libere, Senhor, essa promessa nessa noite. Se nós perseverarmos na fé, o Senhor nos guardará. Amém, Senhor. Nessa promessa, o Senhor não diz que nos vai tirar a provação, mas o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai nos ajudar a suportar, a passar por essa provação. Que a força do Teu Espírito, Senhor, nessa noite, nos ajude a conservar a nossa coroa que já nos foi dada. A segurar firme hoje o que nós temos. E se, meu irmão, minha irmã, você perdeu essa força, que neste momento o Espírito Santo te dê essa força para você tomar de novo
o que Deus te deu e continuar segurando-os firme nessa noite. E ao longo de toda a tua vida, de todo o teu tempo, segura firme o que tens. Conserva o que tens. Vamos pedir essa graça cantando ao Espírito Santo nesse momento. Vem sobre nós, Espírito Santo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. E o João Cláudio estava falando, né? Que na palavra nós devemos nos manter fiéis, né? E isso me levou àquela outra palavra, né? Que está, de certa forma, relacionada com essa, que é a parábola dos